Olá, pessoal, novamente. Agora a gente vai começar com a sessão 2 da videoaula do dia 29, né? Preparatória para o dia 29. Vou subir aqui para não perder tempo. Vamos lá. Vamos procurar fazer também naquele período ali, né? Então, o que é que eu recomendo aqui? A gente vai falar agora de emoções, vocês já estão vendo na tela aí, né? Essa é uma definição de emoções, né? Que eu achei bem interessante. Eu peguei lá no curso EAD da Senac São Paulo, achei muito interessante. Mas eu apresento para vocês um vídeo, né, sobre emoções que está lá dentro da pasta do Drive compartilhado do dia 29, e eu faço questão que vocês leiam. Por quê? Porque ali é o conceito de emoções com base nas teorias, tá? Com base nas teorias da ciência psicológica. Então é muito importante que vocês vejam ali para vocês compreenderem melhor. Isso advém do conhecimento mesmo da ciência psicológica, tá? Mas aqui está uma definição bem interessante, ó. As emoções são estados mentais e fisiológicos que provocam muitas reações motoras e glandulares imediatas, né, além de alterar a aprendizagem e o comportamento. Vocês vão ver que existem a aprendizagem ela é altamente impactada, né, quando você está num ambiente em que as emoções são favoráveis, tá? Isso a gente pode discutir aí em debates. Enfim, podendo ser definidas como reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos, né? Então, as emoções elas são sempre desencadeadas por estímulos, sejam eles externos, os ambientais, através dos nossos sentidos, a gente vai perceber isso, estímulos que vêm através dos sentidos, ou internos, estímulos que vêm através de pensamentos, lembranças, memórias, enfim. Vamos adiante. As emoções tem dois tipos, né? São classificadas em primárias e secundárias. Lá no vídeo vocês vão ver isso, que eu também abordo isso. Então, as primárias, o que é que são primárias e secundárias? Primárias são as emoções, digamos, as emoções brutas, né? Digamos assim, aquelas que acontecem na gente. E as secundárias são as que derivam dela. Então, por exemplo, as primárias são a raiva, o medo, a tristeza, o asco, a alegria, a surpresa e o desprezo, né? Isso são emoções que estão dentro da gente, são emoções que são inatas e que são despertadas com estímulos. As secundárias como se fosse uma espécie de uma combinação. Por exemplo, alegria, né? A alegria pode estar relacionado com o amor. O amor deriva, por exemplo, do sentimento de alegria em estar junto a um outro ser humano, né? Então você tem, por exemplo, culpa, submissão, vergonha como sendo derivado de combinações de emoções primárias, né? Então isso é definicional, isso vem da conceituação de emoções. Está aqui, vocês podem depois envolver. Agora, o que interessa para a gente, essas questões, né? O que é que interessa disso aqui, por exemplo, para a gente na negociação? Então, eu pego aqui, eu apresento para vocês o mapa circunplexo da emoção. Esse mapa circunplexo da emoção, ele é inaugurado pelo Russell num artigo de 1980, né? E ele classifica as emoções como emoções em, em termos de intensidade, que a gente vai chamar aí de atividade alta, intensidade alta e baixa, e valência, né? Valência positiva e negativa. Então, por exemplo, é um exemplo, alegria. Alegria tem valência positiva, tristeza tem valência negativa, né? A, a, a calma, por outro lado, tem uma atividade, uma valência positiva, não deixa de ser, mas com intensidade baixa. Aí você já percebe, né, a questão da intensidade aquele estado, né, de emoção toma conta do nosso ser, né? Já, por exemplo, a excitação, a surpresa são intensidades maiores, né? O nível de excitação é maior nesses tipos de emoções. Então, você tem emoções, por outro lado, que estão mais equilibradas, ou seja, que elas estão entre uma intensidade nula, por exemplo, neutra, que seria aqui no centro,
né? E uma intensidade elevada de alta excitação seria o encantamento, por exemplo. Já a felicidade, por exemplo, você estar feliz é um estado pacífico, é um estado tranquilo, não é um estado de excitação. Então ela está mais próxima aqui do ponto zero do eixo aqui das ordenadas que tratam justamente da intensidade, o nível de atividade dessa emoção, o nível de atividade mesmo, né? Desse estado emocional, nível de atividade orgânica, digamos assim. E a valência é se ela é positiva ou negativa, né? As emoções positivas é o que a gente busca. E, curiosamente, eu fiz aqui, isso é uma consideração minha, né? Uma adaptação minha aí, onde eu entendo que os estados emotivos favoráveis à negociação são esses aí. Por que que eu entendo isso? Porque diante da expertise que eu tenho aí de quase 3 décadas em negociação, conhecendo excelentes negociadores, pessoas extraordinárias, principalmente na Alemanha, né, onde eu representei um programa Brasil-Alemanha do Forschungszentrum in Jülich e do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico. Eu fui gerente desse programa pela Universidade Federal de Santa Catarina, lá na Alemanha, e eu lidei com muitas pessoas que negociavam recursos para doação para o Brasil. E eu conheci gente espetacular. E o que que a gente observa, né? O que que eu observei ao longo de toda essa minha expertise? Que pessoas, bons negociadores, eles normalmente têm um astral alto, eles são pessoas alegres, são pessoas que aparentam, que transmitem uma felicidade intrínseca, assim, é uma coisa muito interessante isso. Demonstram satisfação, contentamento, né? São pessoas que, quando precisam ser serenas, elas são facilmente, né, entram no estado de humor sereno e conseguem te ouvir com muita tranquilidade, são calmas normalmente e jamais estão tensas no ambiente negocial, num processo de ajuste mútuo. E aí eu peguei e falei, pô, então é isso. O encantamento, eu até pensei, pô, será que não o encantamento também? Mas o encantamento pode atrapalhar, né? Porque se você demonstra muito encantamento com a ideia, muito encantamento, você pode frustrar o processo negocial, porque o outro pode achar que você está simplesmente dissimulando, né, demonstrando entusiasmo demais, porque ele está dissimulando, né? Ou em outros ambientes, a depender do tipo de outra parte, de tipo de contraparte que você esteja negociando, talvez o entusiasmo seja uma coisa extremamente importante. E aí é óbvio que demonstrar encantamento vai ser uma coisa muito boa. Agora veja, jamais valência negativa, jamais emoções de valência negativa devem fazer parte do ambiente negocial. Então, demonstração de cansaço, abatimento, melancolia, tédio, depressão, tristeza, frustração, aflitação, tensão, medo, fúria, jamais. Pânico, né? E a questão da fúria, por exemplo, você desabafar na pessoa, ficar com raiva, irritado e aí desabafar uma carga emocional, jamais. Tá? Então, eu deixo aqui para você essa contribuição minha aí, com base na minha expertise, dos estados que vocês têm que buscar se vocês quando vocês estiverem adentrando uma jornada de negociação. Então, na próxima aula, por exemplo, quando vocês forem fazer a primeira rodada, tentem demonstrar sentimentos assim. Tá? Quando vocês forem também conversar e tentar resolver o conflito com alguém, tente se mostrar positivo sempre, né? E transitar com esses sentimentos aqui que você vai estar colaborando aí para chegar num estado de acordo mais fácil. Bem, ó, eu trago aqui algumas curiosidades sobre emoção. Esse aqui, por exemplo, é muito interessante. O intervalo em que dispara emoções e sua manifestação é quase nenhum. Todos os intervalos de processo cognitivo são da ordem de milésimos de segundo, gente. E quando uma emoção entra por um sentido, né, aí tem todo um processo. Eu teria que mostrar para vocês aí o fluxo, mas não vem ao caso. Mas quando eu mostro lá um fluxo, sim, no vídeo que vocês assistirem, vocês vão ver um fluxo, onde vocês vão ver que vai para a amígdala. Tudo isso são processos já cognitivos, tá? Entra pelos sensores, vão a parte lá para cima, para as regiões subcorticais, para o processamento. Então a ínsula recebe esse input, lembrem da rede de saliência, vai receber esse input, a ínsula está ali dentro, recebe esse input e manda uma parte para a amígdala e outra parte para o córtex órbito-frontal. Ela manda isso. O córtex orbitofrontal vai dar uma interpretação cognitiva, porque o córtex orbitofrontal tem uma conexão direta, córtex pré-frontal, né, com as decisões, o processamento cognitivo top-down, que a gente chama de cima para baixo. E a amígdala bottom-up. Então a amígdala vai dar uma interpretação emocional daquilo. Tudo isso acontece em milésimos de segundo.
Então, quando você menos percebe, você já está com a cara de medo, né? Quando você olha para uma cena que causa medo, você já, seus músculos da face, principalmente os oculares e os maxilares aqui, eles vão se contrair imediatamente. Então, é quase impossível, é impossível você controlar essas reações. Elas são automáticas, porque quando entra esse tipo de informação na rede de saliência, a rede de modo padrão vem e reage na hora, né? Na hora. Você viu a situação que é desesperadora, conhece a situação do passado, faz aquela cara de medo, de desespero. Então, os mecanismos que avaliam a percepção negativa são muito rápidos, não chegando ao nível da consciência. Por isso que é preciso treinar bastante as nossas habilidades executivas, as nossas habilidades cognitivas, para que a gente, para ajudar no processo negocial. Aí entra a neurociência no processo negocial. Nas últimas aulas a gente vai falar como treinar, fazer alguns treinamentos cognitivos para melhorar o nosso desempenho na mesa de negociação. Mas isso é lá mais para o final. A partir daí, uma série de reações corporais começam a ocorrer. O corpo normalmente se prepara para agir frente ao evento do ambiente ou pensamentos internos. É assim que se processam as emoções. Agora tem uma coisa melhor aqui e mais curiosa, que foram os pesquisadores lá da Finlândia, o Numena, Numenma e outros e colegas em 2014 que fez um mapa corporal da emoção. Eu achei bem interessante. Então, você vê a raiva, o medo, então o nível de excitação tá justamente com as cores aí, o vermelho, ó. Olha a depressão, como tá no nível extremamente baixo. Muito triste a depressão, né? A valência e a excitação estão aqui mensurados através desse gráfico de temperatura, vamos dizer assim, onde mais para o amarelo aqui é mais quente e mais para o azul é mais frio. Então, pessoas quando estão amando, ó, bem mais quentes, ó. Tá vendo aqui que legal? Né? Valência altamente positiva, ó. Aqui, isso que a gente vê, felicidade e valência positiva, a gente já tinha visto no gráfico, né? Mas esse experimento demonstrou isso. Orgulho, assim, isso é bem interessante, né? Vamos adiante. Um teste para vocês, né? Em qual dessas pessoas você confiaria? E aí a importância da questão da emoção, né? Quando você olha essas duas faces, qual você confiaria? Sem dúvida que você vai dizer que confiaria nessa pessoa aqui. Por quê? Porque nós temos o nosso córtex límbico, ele tem uma capacidade de leitura de imagens, né? Leitura de imagens faciais. E quando a gente vê uma imagem facial assim, ela não desperta confiança de maneira alguma, né? É uma pessoa que passa para a gente certo receio, né, de lidar com. Já no caso aqui, parece uma pessoa mais aberta, mais propensa a uma conexão empática, diferentemente desse caso aqui. Então, é bem interessante isso aqui, né? As imagens influenciam muito. Então, vai que você vai para uma mesa de negociação e a outra pessoa tem um aspecto muito rude, não por ela ser uma pessoa rude, mas pelos experimentos que ela teve na vida, experimentos muito amargos, e ela tem um rosto muito entristecido e muito dolorido, assim, né? Muito amargo, né? E aí você fica com receio. Então, veja como nós somos vulneráveis a essas expressões também. Então, por isso que é importante, numa mesa de negociação, você procurar neutralizar, pelo menos neutralizar a tua imagem facial, a tua expressão facial. A melhor maneira é manter sempre o alto astral, gente. É um rosto aberto, um rosto sorridente, né? Você sempre olhar, sorrindo, né, mostrando os dentes, enfim. Sorrir é o segredo da conexão empática, não é mesmo? A maior parte das pessoas de vida da esquerda, depois vê um rosto não digno de confiança, leva a maior atividade na vida, né? É óbvio, né? Aqui as lições, como da mesma forma, para cada um dessas preocupações centrais, né? Percepção, emoção, comunicação. Harvard traz aí uma série de mensagens, né? Essas mensagens elas estão descritas lá para quem quiser se aprofundar mais na literatura que eu recomendo ali ao final de cada grupo de slide. Bem, esse é o final dessa segunda sessão da videoaula do dia 29. Pessoal, obrigado por ter ouvido aí. E agora, daqui a pouquinho, eu já vou fazer na sequência e vocês procurem ver essas três sessões aí essa semana para já iniciarmos na sexta-feira com as rodadas. Porque eu vou chamar atenção para cada aspecto, né, de como vocês vão se comportar na hora
de vocês, cada equipe vai eleger um relator e esses relatores vão ser as pessoas representantes da equipe que vão negociar e eu vou estar pontuando sobre esses aspectos aí durante as mesas de negociação. Tá joia? Até a próxima. Vamos rápido para não demorar